Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque ela é eficaz. Obrigado porque ela é apta para discernir os propósitos mais profundos do coração do homem. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, expressar quanto nós temos fome e sede de Ti. Queremos mais do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender e conhecer a cada dia o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Esse é o nosso anseio, é conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da nossa vida. Espírito Santo de Deus, flua com liberdade nesse lugar. Livra-nos de toda distração, de tudo aquilo que tenta, ó Deus, tirar o nosso foco da Tua palavra. Nós repreendemos agora no nome de Jesus e pedimos para que Teu Santo Espírito tenha total liberdade nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Vamos passar o vídeo da série. Essa é a série desse mês que nós iniciamos domingo com o tema renovação. O Senhor, Ele, nesse mês, tem nos impulsionado a andar nesse lugar de renovação, para sermos renovados nele, sermos reestabelecidos nele e manifestos a partir dele. Renovação, se formos analisar, ela é a divisão de duas palavras, renovo mais ação. Então, a renovação, ela tem a ver com atitudes que eu tomo diária de renovar. Renovar o amor, renovar a paixão, renovar a busca, renovar a entrega, renovar a disposição, renovar a minha obediência, renovar a minha renúncia. Renovação tem a ver com uma ação que nós temos continuamente, diariamente. Todos os dias precisamos ser renovados por uma atitude e uma postura, para que então possamos experimentar daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós, Cristo Jesus. Aleluia. O infinito já é inatingível, imagine o infinitamente mais. Isso é o que Ele tem para nós. Então todos os dias nós precisamos entender que tem um renovo. Por isso que a Bíblia, ela se renova a cada manhã para nós.
E nós precisamos todos os dias fazer a oração do salmista: Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple, para que eu veja as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Todos os dias eu preciso me maravilhar com a palavra. A palavra, ela não só me maravilha, mas como me impulsiona a viver a partir das maravilhas reveladas, que está disposta para que eu possa viver também. E hoje, o episódio dentro dessa série de mensagens com o tema renovação, eu gostaria de falar a seguinte temática. O episódio de hoje é renove a alegria. Renove a alegria. Provérbios diz que o coração alegra formoseia o rosto. Por isso que sempre digo que quem anda com Jesus é tomado de uma beleza, por mais que a pessoa não tenha beleza. Porque a beleza da presença do Cristo embeleza a gente. Nós precisamos entender que andar com Jesus nos deixa mais bonitos. Aleluia. Fala, pessoal do seu lado, toda essa beleza aí é Cristo. Tira para você ver. Complica tudo, aleluia. Toda essa beleza que você está vendo do seu lado, sem Cristo, se torna um monstro. Por isso que nós precisamos, todos os dias, andar na dependência do Senhor. Renove a alegria. Aqui nós vemos o salmista no Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito por Davi. Davi, ele diz na sua declaração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura, renova em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, aos pecadores, e eles se converterão a ti, eles se voltarão a ti. Mas qual era a condição presente desse homem, nesse momento da declaração dele, na escrita desse salmo? Davi, ele era rei, e como rei, ele também era um guerreiro, ele sempre estava na guerra, nas batalhas, e o Senhor era com ele. Então o povo de Deus prevalecia, porque o Senhor era com ele, se agradava dele. Mas certo dia ele se ausentou da batalha e se colocou na permissividade de poder descansar enquanto o povo estava na batalha. E foi aonde que ele, na vulnerabilidade, acabou contemplando Betseba do seu terraço, tomando banho, e então teve desejos por aquela mulher, chamou ela, mas não levou em conta que ela era casada, e então possuiu aquela mulher, teve relações com ela, e você sabe a história. Ele então engravida Betseba, e agora então o seu esposo Urias, ele era um dos soldados que estava guerreando por Davi. Enquanto o soldado estava guerreando por Davi, Davi estava, tendo relações com a mulher dele. E então agora ele se vê complicado, manda chamar Urias, e então agora ele pede para que Urias vá para casa ter então um tempo com a esposa. Mas ele era um soldado tão temente, tão consciente, que ele diz: não tem como eu fazer isso enquanto os meus irmãos estão na batalha. E então acontece tudo que nós conhecemos. Davi arma então o assassinato do marido de Betseba. Então não bastava ele ter adulterado, mas agora ele então planeja um assassinato. E assim acontece. E ele então acha que está tudo tranquilo, porque agora resolveu o problema. Então ele pega agora a Betseba, tem ela como esposa, porque o marido dela morreu. Mas o profeta Natan então vai visitar Davi e tem uma conversa com ele. E começa a conversar com Davi, dizendo: tem um rei que era dono de muitas posses, tinha muitas
muito rebanho. Mas havia um homem que tinha um único animal. E então, agora esse rei vai receber uma visita. Ao invés de ele pegar do rebanho dele, ele vai lá e pega esse único animal, daquele homem simples que só tinha aquilo. E então ele vai e pega e mata então aquele animal e oferece para os seus visitantes. Aí o rei fica indignado e fala: quem fez isso merece a morte. Aí então o profeta Natã, com o dedo de profeta, aponta para ele e diz assim: esse homem é você, você está em pecado, você fez isso. Você tinha suas esposas, suas concubinas, e mesmo assim você desejou a mulher do teu irmão, e você fez tudo o que fez. Então a espada não vai sair da sua casa. Davi então se arrepende, e então ele escreve esse salmo. E aqui no arrependimento e rendição dele, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa palavra cria no original é bará, que significa trazer existência que não existe. Davi estava querendo dizer: em mim não há um coração puro, então cria em mim esse coração puro. E ele diz: renova dentro de mim, me gera esse coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Porque o espírito dele estava abalado e tinha sido levado por qualquer vento de desejo, vontade e proposta que aparecia. Então ele diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme, inabalável. E ele continua dizendo: não expulse de mim a tua presença. Ele diz: o Senhor pode tirar de mim meu reinado, o Senhor pode tirar a minha família, o Senhor pode tirar tudo, mas não retire de mim a tua presença. E não retires de mim o teu Santo Espírito. E aí ele então continua dizendo: restaura, renova dentro de mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer novamente. Ele diz: então, a partir disso, eu ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e pecadores, e eles se voltarão a ti, se converterão a ti. Aqui nós estamos falando de um homem que andava com o Senhor e se perdeu do Senhor, mas agora se acha rendido diante do Senhor, humilhado, pedindo perdão e clamando pelo perdão do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Eu baguncei tudo, eu fiz tudo errado, eu fiz do meu jeito, eu deixei ser levado pelos impulsos do meu coração. Eu não levei em conta o incomodar do teu espírito, eu na verdade atropelei ele e fiz o que a minha carne queria. Mas eu não quero mais. Eu não quero viver mais a partir da conduta da minha carne, dos meus desejos, dos meus anseios. Eu quero viver a partir daquilo que é a realidade da tua presença, do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, gera em mim essa pureza que não existe. Faz acontecer em mim aquilo que eu não consigo com as minhas mãos. Ele diz: renova dentro de mim um espírito firme. Eu não quero ficar vacilando, eu não quero ficar sendo alguém que é conduzido por qualquer vento de oportunidade e de proposta que vem. Eu quero ser um homem e uma mulher de propósito. E então ele diz que a partir disso ele se tornaria um espelho para ensinar os caminhos do Senhor aos pecadores e rebeldes, para que eles pudessem então se voltar ao Senhor e se converter ao Senhor. Ele estava querendo dizer o quê? Faz em mim, faz de mim um espelho, para que outros possam também se voltar ao Senhor e se render ao Senhor. Esse é o objetivo do Evangelho. É pegar nós, homens e mulheres que estavam debaixo de condenação por conta do pecado, mas que foram alcançados pela graça do Cordeiro, para que então agora pudéssemos ter esse renovo, essa esperança de vida eterna, ao ponto de não vivermos mais
perspectiva e definição do pecado, mas na perspectiva e definição do Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o Evangelho faz isso, pega nós na nosso lamaçal de pecados, tira-nos desse lugar, nos dá vestes novas, nos limpa, nos lava pelo regenerar da sua palavra, para que então tudo mude em nós, e aquilo que fora de Cristo nós buscávamos ser preenchidos como alegria, como felicidade, mas nunca era preenchido, agora quando estamos em Cristo, somos plenamente satisfeitos com Ele, porque Ele é a alegria verdadeira. Ele é a alegria que preenche o vazio do ser humano caído. Ele é o único que tem poder para nos preencher. Por isso que Ele diz que a alegria que Ele dá, o mundo não pode tirar. Essa alegria é a alegria da salvação. E essa alegria é independente de circunstâncias, de situações, porque eu entendi a minha realidade e condição antes de Cristo, e agora depois de Cristo, tudo mudou, tudo se transformou, em Cristo tudo se fez novo, ou seja, tudo se renova. Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ou seja, há um renovo de vida. Agora a forma que era as minhas atitudes e as minhas ações sem Cristo, não pode continuar a mesma agora com Cristo. Antes as minhas ações sem Cristo era uma, agora as minhas ações com Cristo são outras, porque eu fui renovado, a minha visão mudou, meu pensamento mudou, meus sentimentos mudaram, a forma que eu visto muda, a forma que eu ando, a forma que eu falo, a forma que eu escuto, a forma que eu vejo, tudo muda, há um renovo. É isso que Davi estava clamando, dizendo: se a tua presença se apartar de mim, ai de mim, que adianta ter tudo e não ter o Senhor? É nada. Então nós somos renovados em Cristo Jesus. Por isso, quando nós vamos para Lucas 15, nós vemos 3 parábolas que Jesus conta: a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Mas o final das 3 parábolas é a mesma, termina com festa e alegria. Nós primeiro vemos a ovelha perdida. A ovelha se desgarrou e andou, quis andar sozinha, ficou presa nos galhos. Então Jesus, Ele diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, acha ela, toma ela toda machucada e ferida, leva ela de volta para o rebanho, cuida dela, insere ela de novo. E no final Ele diz que houve grande alegria, porque há muita festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Ele diz: mais vale um pecador arrependido do que 99 achando que não precisa se arrepender. Arrependimento fala de uma renovação. Arrependimento fala de mudança de atitude, mudança de ação. Então a ovelha perdida, ela se perdeu porque ela quis andar sozinho. E eu quero te dizer uma coisa, querido: se você está andando sozinho, você é uma ovelha vulnerável para o lobo. Você vai se machucar, você vai se arrebentar. E você está correndo o risco do lobo te pegar. Graças a Deus que o pastor chegou antes do lobo, porque senão tinha devorado a ovelha. Andar sozinho é perigoso. A Bíblia diz para nós em Provérbios que o solitário, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque o solitário, que é aquele que vive isolado, sozinho, ele, ao invés de receber sabedoria, ele
se afasta da sabedoria, porque andar com pessoas me faz ter sabedoria. Como assim, pastor? Sabedoria para saber lidar comigo mesmo e com o outro. Por isso que a Bíblia diz que é ferro com ferro que se afia. Então, agora a expressão de Jesus no final dessa parábola é: e houve grande alegria no céu, porque ele se arrependeu. Essa ovelha se arrependeu, voltou. A segunda fala da dracma perdida. A mulher perdeu uma moeda, então agora ela revira a casa e faz uma limpeza, até achar a moeda perdida. E quando acha, a Bíblia diz que chamou então as amigas e as vizinhas, e fizeram uma grande festa e se alegraram, porque acharam a dracma que estava perdida. Dracma, moeda, fala de valores, valores perdidos dentro de casa, valores do reino que muitas vezes se perdem no ordinário do dia a dia. Mas quando aquela mulher se ateve que tinha perdido, ela parou tudo e levantou tudo do avesso e fez a faxina até encontrar. E quando achou, fez festa, se alegrou. Quais são os valores que muitas vezes acabam se perdendo na correria do dia a dia, e que a gente perde a alegria às vezes de viver esse valor? Nós precisamos nos arrepender, encontrar e celebrar com alegria a restauração, o renovo dos valores que se perderam, foram renovados, foram restituídos, e agora podemos prosseguir. O pastor não foi sem a ovelha, a mulher não continuou sem a dracma, enquanto não resolveu, não foi atrás do que estava perdido, não prosseguiu. E quantos de nós muitas vezes estamos prosseguindo com coisas que estão ficando para trás, estão se perdendo? Mas que o Senhor possa renovar, restaurar, restituir a alegria dentro de nós, de realmente olhar para o alto e ser reestabelecido, renovado por Ele. E o filho perdido, o filho pediu a herança, saiu, fez bagunça, andou com amizades que não devia andar, perdeu tudo, quis comer comida de porco, mas quando caiu em si, voltou para a casa do pai, arrependido, querendo ser só servo. Mas a Bíblia diz que o pai, ao ver, abraçou o menino mesmo sujo, deu novas vestes para ele, e restituiu, renovou novamente sobre ele a palavra de filiação. E a Bíblia diz que então o pai diz: mata o novilho que vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e foi achado. Festa, alegria. O reino de Deus é movido por alegria. Aleluia, queridos. Nós precisamos, como povo de Deus, ter alegria renovada todos os dias, quando olhamos para o Senhor e vemos que fomos alcançados pela mensagem de salvação. A alegria da salvação não pode se perder de nós, porque a alegria da salvação nos torna obedientes. Por isso que ele diz: restaura, renova dentro de mim a alegria da salvação. E ele diz: e torna-me disposto a te obedecer, porque todo aquele que tem a alegria da salvação tem disposição para se tornar obediente ao Senhor, a viver obediente e não contrário ao Senhor. Aleluia. Queridos, nós precisamos ser renovados na alegria. A graça demais no Evangelho de Cristo. Max Lucado diz que é pecado entediar as pessoas com o Evangelho. O Evangelho não é entediante, o Evangelho é apaixonante. O Evangelho, queridos, ele carrega consigo a plenitude da alegria. A alegria daquilo que o mundo tanto procura, mas não encontra. Mas que o céu nos deu, que é Cristo. Nós precisamos, como povo de Deus, ser um povo cheio de alegria. A nossa marca precisa ser alegria. Por isso o povo, quando estava debaixo da escravidão de Faraó,
no Egito, quando saíram e foram para a terra da promessa, eles celebraram, festejaram, tocaram pandeiro, queridos, e fizeram a festa, porque o povo de Deus é alegre. Por que eles saíram e no deserto eles estavam tocando pandeiro, cantando e louvando ao Senhor? Porque antes eles estavam presos e escravos, mas agora eles estavam, mesmo que no deserto, livres. É isso, queridos, essa é a perspectiva do Evangelho. Independente dos desertos que passamos, a gente está tocando pandeiro e celebrando. Por quê, queridos? Porque antes nós éramos escravos, mas agora nós nos tornamos filhos de Deus. E o deserto é para a gente deixar ter mentalidade de escravo e nos tornarmos então filhos guerreiros, para expulsar os inimigos da terra da promessa que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa e da nossa família. Aleluia, queridos. Nós somos um povo alegre. Aleluia. Quando estava estudando, o Senhor estava trazendo ao meu coração. Eu lembro quando eu me converti com 15 anos. Eu lembro que eu fui tomado dessa alegria tamanha, queridos, que dentro da minha sala de aula, as pessoas ficavam indignadas comigo. Porque elas de manhã na minha escola, elas já tomavam... Quem tomou tubaína no saquinho já? De manhã eu tomava tubaína no saquinho, eles tomavam vinho. Já cedo. Enquanto eu estava no meio deles, eles tomando vinho, fumando maconha, e eu no meio deles. E um dia eu estava no fundo da sala, e eu estava lá dando risada, brincando, e eles falaram assim: nossa, mas você parece um bobo alegre, né? Que alegria que é essa que você tem? Porque você não bebe com a gente, você não vai nas festas com a gente, mas você está sempre alegre. Eu falo assim: olha, eu já fiz tudo isso, mas quando eu conheci Jesus, eu vi que eu não preciso mais de nada disso. E Ele me deu uma alegria que eu procurava lá fora. Queridos, quando eu falei isso, eles ficaram em choque. E eu comecei a levar eles para minha casa toda sexta-feira para falar do amor de Jesus. E para a glória de Deus, a minha sala inteira praticamente se rendeu ao Senhor. Sabe, queridos, o Senhor estava me trazendo à memória. Queridos, nós precisamos ter essa alegria expressa. Quando nós chegamos nos ambientes, a alegria do Senhor na nossa vida precisa mudar os ambientes. Aleluia. Sabe quando você chega no lugar, a pessoa está carrancuda, a hora que ela vê o teu sorriso, aquela cara carrancuda sai, e ela dá um sorrisinho, nem se for de ladinho, mas ela vai dar, porque a alegria do Senhor é contagiante. A alegria do mundo, ela contamina, mas a alegria do Senhor contagia. Porque a alegria do mundo, ela contamina no sentido de envenenar, o pecado faz isso, mas a alegria do Senhor é contagiante. Aleluia, queridos. Nós precisamos nos render todos os dias, para que essa alegria esteja estampada na nossa cara, nos nossos olhos. É isso, queridos. Isso é evangelho. Nós precisamos ter alegria. Eu lembro uma vez eu passando no banco, e o guardinha nem me conhecia. Ele falou assim: você tem alguma coisa diferente? Aí eu falei: glória a Deus. Aí eu falei: sabe o que é isso diferente? Jesus. Ele falou: eu sabia que você era crente. Você tinha uma alegria aqui diferente. Uma vez cheguei no açougue, ele falou assim, o açougueiro grandão começou a chorar. Falou: tem um negócio no senhor aí que eu não estou entendendo, que é um brilho, uma alegria que eu nunca senti. Queridos, isso é evangelho, é o cristianismo vivo. Nós precisamos viver, queridos, a partir dessa perspectiva de um espírito firme, de um coração puro, de alguém que ama a presença incondicionalmente, independente da condição que está. Nós precisamos todos os dias ser tomados da alegria dessa salvação, que nos torna então dispostos a obedecer à vontade de Deus e não mais às nossas. E nos faz, queridos, ensinar o caminho.
a verdade e a vida que é Cristo, para os rebeldes e pecadores, para que eles possam se converter e se voltar ao Senhor. Nós temos essa alegria, e essa alegria não vai mais sair. Aleluia, queridos. Se Ele te acertou com a graça e com o amor dEle, queridos, Ele não erra. Quando Jesus entra na nossa vida, queridos, não dá mais para ser quem você era. Não dá, queridos. Não tem como ficar enterrado só meio morto. Você já viu alguém meio morto? Não existe. Ou está morto ou não está. Conta a história de uma mulher que gostava de um gato. Tinha um gatinho, gostava do gatinho, gostava do gatinho. Era gatinho todo dia, gatinho todo dia. E o gato morre um certo dia. Aí a mulher vai enterrar o gato. Ela enterra o gato no quintal, mas deixa o rabinho do gato para fora. Virava e mexia, ela tinha saudade do gatinho, ia lá, arrancava o rabo dele, depois enterrava de novo. Já tinha só os esqueletos, mas estava lá o rabinho dele. Tem muito crente fazendo isso, querido. Matou o velho homem, mas deixa um pedacinho para fora. Vira e mexe, quer ir lá arrancar o quê? Está morto, não tem mais nada. Só cheira mal, não presta para mais nada. O velho homem morreu. É o novo que tem que nos governar. Aleluia. Olha o que Salmos 16 diz, versículo 8 e 9. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque Tu não me abandonarás, um ser mortal me sinto bem seguro. Tiago 1, 2, 3 diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Romanos 15, 13, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente da alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isaías 12, 4, 6 diz: naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem o seu nome, contem os povos o que Ele fez, anunciem que seu nome é magnífico, cantem ao Senhor, pois Ele tem feito maravilhas, tornem seu louvor conhecido entre todo o mundo, exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Essa é a grandeza do nosso Senhor, essa é a alegria que Ele nos dá. No meio da provação nós nos alegramos, porque sabemos que isso é a oportunidade de fazermos crescer a nossa perseverança. Vivemos diante dEle todos os dias e nos alegramos, porque Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará, e jamais seremos abalados, porque Ele é a nossa destra fiel. Essa é a razão que trazemos dentro de nós e exultamos de prazer no nosso íntimo. Queridos, é Ele que nos enche de esperança, para que então tenhamos alegria e paz, para transbordar esperança na vida de outros. É Ele. É Ele que faz com que essa alegria então magnífica da salvação seja exalada através de nós, transbordada através de nós. Precisamos contar às pessoas as maravilhas que o Senhor tem feito, e precisamos ser alegres nisso. Você tem compartilhado o Evangelho de Cristo com alegria? Se você assim não tem, que o Senhor renove a alegria nessa noite. Se você com o tempo já está há mais de 20, 30 anos dentro da igreja, e às vezes parece que está no automático, perdeu a alegria, receba renovo de alegria, volte a brilhar os olhos pelo seu amado, volte a brilhar os olhos pelo seu Salvador.
O povo que conhece o Senhor Jesus é o povo mais feliz da terra. Nós temos alegria. No tempo que vivemos, queridos, o que mais tem assolado as pessoas é cansaço, é pressão, é desgastes. Mas nós precisamos entender que a alegria do Senhor é o nosso renovo diário. Por isso que Neemias, diante da pressão que estava sofrendo, reconstruindo as muralhas, reconstruindo aquilo que era o projeto de Deus, para o povo escolhido, ele não se distraiu com o que estavam tentando fazer para pará-lo. Muito pelo contrário, ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia, queridos. As pressões podem vir de todos os lados. Os inimigos podem se levantar de todos os lados, como assim foi com Neemias. Mas nós precisamos ter um posicionamento firme, um espírito firme, como nós lemos no Salmo 51, Davi clamando, para que nós possamos dizer: eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. A alegria não é opcional para aquele que crê, porque a palavra de Deus em Gálatas diz para nós que a alegria é uma fatia do fruto do Espírito. Se você se rendeu a Jesus e tem o Espírito Santo morando dentro de você, queridos, a alegria, ela é uma impressão definida dentro de você. Aleluia, queridos. Alegria. Alegria e a graça de viver como alguém responsável, mensageiro dessa salvação que Jesus veio nos dar. Precisamos ser restaurados e renovados na alegria. Você vem para a igreja com alegria, você se reúne com os irmãos com alegria, você busca viver nos seus dias, nas suas demandas, a partir da perspectiva da palavra, com alegria. Você, quando chega nos ambientes, é tido como o azedo chegou, ou como aquele que é doce e espalha o bom perfume de Cristo. Porque, irmãos, tem uns crentes que faz parte da tribo dos chatos, é chato demais. Não, queridos, nós não somos parte da tribo dos chatos. Nós somos a tribo de Sião, como diz aqui em Isaías. Nós somos aqueles que exultam e gritam de alegria. Os moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. O Senhor, Ele é aquele que se move em nós e através de nós. Aleluia, queridos. Nós não somos da tribo dos chatos, não. Crente chato, irmão, tem um monte. Quer enfiar Jesus goela abaixo dos outros. Não, queridos. Fale menos de Jesus, seja Jesus. Porque falar até papagaio fala. Nós precisamos ser Jesus. Você consegue imaginar como era a jornada de Jesus? Jesus era gracioso. Por onde ele andava. Se você ler os evangelhos, você vai ver que todos os vilarejos que Jesus passava, o lugar mudava. Jesus era alguém que mudava ambientes e pessoas. Independente do ambiente difícil que você esteja vivendo, se Jesus está com você, esse ambiente pode mudar. Ele pode mudar e Ele vai mudar. Aleluia. Queridos, nós precisamos ter alegria. Alegria de viver Jesus. A alegria de viver o Senhor. Nós precisamos ser uma resposta assertiva e não confusa para esse tempo. Provérbios 15, 23 diz: todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Vou ler de novo. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa.
que a nossa fala, que as nossas respostas, que o nosso jeito de vida seja um jeito de vida que dê respostas apropriadas. A nossa fala seja apropriada, seja necessária e não desnecessária. Aqui ele diz como é bom dizer o que é certo na hora certa. Querido, seja dominado pelo Espírito e não pelo seu eu, porque Ele vai sempre te conduzir debaixo dessa alegria, a alegria da salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, em suas cartas, várias vezes ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Nós precisamos, queridos, já entender que não podemos perder jamais a alegria da salvação. Ela não pode se perder. Aleluia, queridos. Fala para o seu lado: se alegre. Que a alegria do Senhor possa ser contagiante através de você. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus pelo seu amém tão animado, Jesus. Aleluia. Irmãos, é alegria. Vem para o culto, queridos, animado. Aleluia. Na hora do louvor, gente, quantos aqui não conheciam Jesus, repicava o coro, dançando e fazendo o auê, cheio de coisa errada na cabeça. Agora que está certo em Jesus, o que é isso? Não tem alegria? Virou um robô? Virou uma múmia? Irmãos, tem gente que no culto parece uma múmia. Não tem expressão, não bate palma, não dança, não louva Jesus, não tem expressão. Gente, dá agonia. A pessoa do seu lado: está repreendido o espírito de múmia na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. O povo de Jesus tem alegria verdadeira, queridos. Aleluia. Não, irmãos, não vem para a igreja morrendo. O duro que você receber essa palavra de ressurreição e viver, senão vem morto e sai mais morto ainda. Não tem alegria. A hora que eu vou dar a benção, que vocês pensam na agonia que me dá. A hora que eu vou dar a benção, está todo mundo já lá na fila querendo ir embora. Não tem alegria, não tem prazer. O salmista diz que diante do Senhor, queridos, nós temos alegria e prazer no nosso interior. Que nós precisamos ter prazer e alegria em estar juntos, louvando ao Senhor. Aleluia, queridos. Receba renovo de alegria para viver o Evangelho de Cristo na perspectiva bíblica e não da religiosidade. Aleluia. Jesus não fez o que fez para a gente ser bom religioso, mas para a gente ser filhos. Filhos que amam o Pai, que é grato ao Pai. Amém, queridos? Receba renovo de alegria. Aleluia. Expresse ao Senhor a sua adoração, louve a Ele. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar, abre o seu coração para o Senhor. Comece a declarar no seu lugar: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Comece a render graças a Ele porque Ele te alcançou. E declare para Ele: Senhor, eu quero viver para o Teu louvor. Eu quero que todo o meu ser, ó Deus, expresse, ó Deus,
adoração ao Senhor. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Os Salmos de Davi fala de uma condição que ele estava, mas cada um aqui tem a sua condição e realidade. Mas nós fazemos da oração dele a nossa também nessa noite. Crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito firme. Não repulses e nem nos expulses da tua presença. Antes renova dentro de nós a alegria da tua salvação, que nos torna disposto a obedecer. Então ensinaremos os teus caminhos aos pecadores e rebeldes, e eles se voltarão a ti, se converterão a ti. Eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós primeiro, para depois fazer através de nós. Sim, Senhor. Queremos ser uma resposta apropriada para esse tempo. Queremos falar do jeito certo, na hora certa. Dê-nos prudência e sabedoria, para sermos um povo, Senhor, marcante, no bom sentido e não no mau sentido. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos diante do teu amor. Renova-nos nessa hora, com alegria para avançar e prosseguir, sendo testemunhas vivas das tuas maravilhas. Eis-nos aqui, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Nós oramos, cremos e nos entregamos nessa hora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e as virtudes do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.